Ei, tudo vai dar certo. Ei. Ganharam e perderam. Ganharam e perderam. Ah, então tá vendo só. Sempre acontece. Beto, vou falar de você hoje, tá? Eu não ia, mas poder de Beto. Não, vou falar. Queria falar uma coisa para vocês em termos de testemunho, para quem não sabe. Então, hoje nós pudemos, o Ion convidou a gente para participar do Dia Amigo. Dia Amigo é uma... Está me ouvindo aí? Isso. Dia Amigo é uma ocasião, um evento que a igreja deles faz lá no Ipiranga, e eles conseguem, inclusive, fechar a rua. Não sabia que o Ion tinha toda essa influência, assim. Eles fecham a rua, colocam vários brinquedos ali, brinquedos de criança ali, vários, e alguns quiosques também eles montam. Ali eles oferecem massagem, oferecem artesanato, várias oficinas, muita diversão. E eles abrem a igreja, montam lá um posto médico ali, dentista. Na esquina, onde tem o farol, eles distribuem água, evangelizam quando o farol fecha, colocam uma camiseta, 4 pessoas ali vestidas. E eles fazem essa atividade há vários anos. Ano passado ele me convidou para estar presente ali, ver como é que era o evento. A melhor parte é que no fundo tinha uma pizza muito boa, por sinal. E assim, 2 meses atrás, ou um mês atrás, perdão, um mês e meio aí, ele me convidou, pediu que nós levássemos a equipe de louvor e cantássemos lá. Eles montam um palco ali. Quando nós chegamos, tinha uma orquestra de uma igreja de um senhor. Pai, estou dando ouvido aqui. Esse negócio aí. Tá, aqui tá. Então, eu tava falando. Tá. Então, tinha uma orquestra tocando, aí nós chegamos em nosso horário. E nós fizemos louvor, como sempre fazemos. Mas eu não vi. Eu perdi a cena. Mas disse que quando acabou, quando nós tocamos a última música, disse que o Nenê desceu em disparada, assim. E tinha um homem ali, que é um pedreiro, que estava andando por aquele lugar, ele é de Minas. E ele ouviu todos os louvores que nós tocamos. E ele se pôs a chorar. Nós tocamos 45 minutos ali, como fazemos louvor aqui sempre. E o homem se pôs a chorar da primeira até a última música. E dali a pouco ele estava ajoelhado na rua, aceitando Jesus sozinho. Ele falou, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer Jesus. E aí o Nenê falou, mas eu posso pelo menos, assim, igual você me contou, posso pelo menos orar com você? E ele deixou, mas ele já tinha entendido que ele precisava de Jesus para ser transformado. Que bênção, que bênção, que bênção. Muitos anos atrás, na Luz para as Nações, eu ouvi uma palavra dita para mim que um dia estaria em praça, ministrando em praça pública, tocando em praça pública, né? Eu falava, isso jamais vai acontecer. Mas não é porque eu achava que não poderia aparecer um convite, é porque eu sou um sujeito extremamente tímido, eu detesto exposição pública. Na igreja tudo bem, assim, eu conheço a maioria das pessoas e tal, mas praça, jamais vou tocar em praça. Mas, de repente, estamos na rua lá servindo o Senhor, e o Senhor está fazendo a obra, né? Glória a Deus, que tem usado o ministério dessa igreja aqui. Estamos para falar hoje sobre mordomia da mente, né? Eu vou convidar você a abrir de cara 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Daqui a pouquinho a gente vai orar. Eu espero que você tenha bastante paciência aí hoje. Vou falar coisas feias, mas é para o seu bem. Viu, Edgar? 1 Tessalonicenses 5, 23. Tá ruim a coisa. Diz assim, é a velhice. Eu preciso de água aqui, viu? Estou até com a boca seca. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso
corpo, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o desejo de Deus para todas as pessoas que conhecem a Jesus, de acordo com esse texto? Deus não está interessado simplesmente na conservação, na santificação do seu corpo. Também Deus não está interessado meramente na santificação da sua mente e dos seus pensamentos. E tampouco não está simplesmente interessado na sua alma e em seus sentimentos. Deus tem uma preocupação integral com o ser humano. Deus quer ver o ser humano bem, corpo, alma e espírito. E quando eu falo alma aqui, eu estou trazendo junto o conceito de mente. Alma, mente e espírito são conceitos muito complexos e eu não tenho intenção de explicá-los aqui. Mas eu creio que nós temos a mente, está muito próxima da alma, e às vezes elas se confundem mesmo, e nós temos o espírito. Um mês atrás falamos sobre corpo, e nós estudamos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Este lugar aqui que você está vendo, se você acha feio, se você acha bonito, problema seu, ele não é seu, ele pertence ao Senhor, ele foi criado para ser um templo, habitação de Deus. O seu corpo também foi feito para isso. Então, meu corpo não é meu, e eu não faço o que eu quero com o meu corpo, e eu não estabeleço as minhas regras, porque existe alguém que governa sobre todas as coisas, e essa pessoa é que determina as regras, e que diz o que se faz e o que não se faz com o corpo. Então, quando você encontrar os filmes dizendo aí, estou falando do Bricanista, já mostrou que um filme que a Globo mandou gravar aí, minhas regras, meu corpo, isso não vem de Deus. O corpo é de Deus e as regras são de Deus. E quando eu digo que o corpo é meu e que as regras são minhas, eu estou usurpando alguma coisa que pertence ao Senhor. E eu me faço ladrão. Vixe, ficou feio aqui agora. De repente, não é mais. Falando sobre corpo, então, hoje eu quero falar um pouco sobre a mente. A sua felicidade, todos nós queremos ser felizes e temos direito à felicidade. A sua felicidade não virá apenas de um corpo muito saudável. E também não virá de momentos de grande alegria. A sua felicidade virá de um conjunto de circunstâncias que estão alinhadas com a vontade de Deus. Sua mente pensando como Deus pensa. Seu coração sentindo como Deus sente. Seu corpo agindo como Deus espera que seu corpo age. E você vai falar assim, eu estou no lugar certo e estou fazendo a coisa certa. E você vai ver Deus abrindo portas para você fazer essas coisas. Não sei se você sabe, a nossa mente é um campo de batalha. Eu iria falar isso em algum lugar, e já falei dessa parte aqui, né? Então, ok. Vou falar da mente daqui a pouquinho. A nossa mente é um campo de batalha. Vou voltar à história de Eva. A primeira pergunta que o diabo fez para Eva, quando foi tentá-la, não foi uma pergunta espiritual. Isso não está lá, tá? Meu Deus, cara, porque isso foi uma palavra que desceu quando eu estava ali 20 minutos antes de ensaiar. A primeira pergunta que o diabo fez para Eva não foi uma pergunta espiritual. E nem foi uma pergunta para a alma da Eva. A primeira pergunta que o Satanás fez para Eva foi: o que foi que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? A pergunta apelava para a mente. Era um conhecimento que Eva devia ter. Mas Eva não sabia a resposta. E ela falou: não, Deus disse que nós podemos comer de toda a árvore, mas aquela que está no centro a gente não pode comer nem tocar. O que Deus não tinha dito. Deus disse que não podia comer. Podia fazer casa na árvore, mas não podia comer o fruto. Então, como ela não sabia o que Deus pensava, ela foi enganada. E porque foi enganada, o ser humano caiu. A sua mente é um campo de batalha. Você aceitou Jesus, você tem a salvação garantida. Você vai para o céu. Mas aqui na terra, o diabo briga pela sua mente. Ele quer ter sua mente na posse dele. Porque se você não pensar como Jesus, você não vai poder agir como Jesus. Sua mente é muito importante. Vamos voltar ali e ler o que significa mordomia, então.
bom a gente lembrar sempre, né? A mordomia bíblica, vamos ler comigo lá? A mordomia bíblica é o reconhecimento da soberania de Deus. Pausa. Então isso quer dizer que Deus controla e tem legitimamente o controle e o poder de todas as coisas que há na terra e fora da terra. Todas as coisas são dele. O que mais? A mordomia bíblica é a aceitação do nosso cargo de depositários da vida e das possessões. Deus colocou em nós a vida, as coisas que nós temos, que nós possuímos, elas são de Deus. A roupa que você tem é de Deus, o tênis que você tem é de Deus, o carro que você possui é de Deus, o dinheiro que você recebeu é de Deus, só que Deus colocou nas suas mãos para administrar para Ele. Não é nada seu. E que mais? A administração, a mordomia bíblica é a administração delas de acordo com a vontade de Deus. Então, a minha responsabilidade é fazer com aquilo que Deus pôs na minha mão, aquilo que Deus quer que eu faça, e não o que está no meu coração. Eu vou ficar infeliz a vida toda? Não, meu querido, pelo contrário. Quando você alinhar o seu coração com a vontade de Deus, você vai ser uma pessoa realizada. Por que a gente se aborrece na vida? Porque a gente sabe que Deus quer que a gente faça uma coisa, a gente não consegue fazer o que Deus pede. E a gente vai sempre do outro lado. A gente não quer, a gente não concorda, a gente não gosta. Jonas não gostou. Deus disse para Jonas: entra no barco e vai para Nínive, que vai entregar a palavra que eu mando. Mas eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para Tarsis. Depois tem que colher 3 madrugadas dentro do peixe. Então, nossa mente tem que estar disponível, disposta a entender o que Deus pensa, e o nosso coração tem que estar disposto a fazer o que Deus quer. Ok? O seu corpo jamais será mantido em santidade. Às vezes, alguns jovens me procuram, me falam alguma coisa sobre algumas lutas que enfrentam. Deixa eu contar uma coisa para você. O corpo sempre vai gritar. O corpo do homem, o corpo da mulher, nossos corpos sempre vão gritar. Eles têm desejos. Mas se a sua mente pensar como a mente de Cristo, eles não vão fazer muita diferença. Não há como se manter santidade se a mente, né, que governa esse corpo não tiver os princípios de santidade de Deus gravados nela. Então, crente da água da rocha, crente de outros lugares, tem uma coisa: quer dar em vitória? Aprenda a pensar como Deus pensa. As pessoas chegam para a igreja e você sabe, nós vivemos um mundo globalizado, pós-moderno, e nós vivemos no meio de um emaranhado de tantas ideias, a grande maioria delas opostas à Bíblia. E nós somos criados dentro desse ambiente, que é um ambiente de perversão. E nós vamos ficando impregnados de todo tipo de pensamento. Aí um dia a gente conhece Jesus e começamos a nos deparar com pensamentos diferentes, vem a confusão. Mas eu pensava diferente, mas eu penso diferente, mas isso, mas aquilo, mas aquilo outro. Então, meu querido, quer dar vitória? Aprenda a submeter a sua mente ao que Cristo diz na sua palavra. No começo vai chocar. Mas se você crê que é a palavra de Deus, que portanto é melhor para você, no final das contas você encontra paz. Você acredita em mim? Ok. Não estou inventando essas coisas. A mente é um dos maiores tesouros que Deus colocou em nós, né? Muitas pessoas reclamam que não puderem ir muito longe nas suas vidas porque passaram por muitas limitações sociais mesmo. Porque eu venho de uma família muito pobre. Porque eu não pude fazer a faculdade. Porque minha família era uma família desagregada, não era um modelo de família. Porque eu tive muitos problemas. Porque eu morava muito longe da escola. Porque o professor de português não gostava de mim. A gente põe a culpa em muitas coisas para justificar muitas vezes os nossos fracassos na vida. E todo mundo vai ter uma boa desculpa para dizer o que deu errado. Só que, qualquer que seja a sua história,
Uma coisa você tem dentro de você que supera qualquer uma dessas dificuldades. Deus colocou dentro de você uma mente, uma capacidade de realização e de raciocínio que é incomum. A mente humana é capaz de grandes transformações. O nosso raciocínio dá condições de nos desenvolvermos em todas as áreas do conhecimento. Nós fazemos até hoje descobertas científicas, nós aprimoramos a nossa tecnologia, nós aumentamos a qualidade de vida, nós encontramos soluções para problemas. A nossa mente é espetacular e foi Deus quem nos deu a mente. Deus nos deu a capacidade de raciocinar. O homem começou no jardim, ele teve de aprender a costurar, ele aprendeu a lidar com fogo, ele aprendeu a atravessar rios, ele aprendeu a construir casas, ele aprendeu a fazer roupas, ele aprendeu a desenvolver arte, ele desenvolveu instrumentos musicais, depois ele desenvolveu veículos. A gente saiu do zero. Adão podia ter reclamado, né? Eu não fiz faculdade. Qual é a desculpa que a gente tem para não dar certo na vida? Deus colocou a mente dele dentro de você. A nossa mente tem uma capacidade de memorização fora do comum. Nós tivemos... Eu não vou ficar gabando as pessoas, porque hoje o que eu quero mostrar é que Deus põe essas coisas em nós. Eu quero que você reconheça que você também tem. Eu vou falar de coisas que eu conheço. E, obviamente, eu vou esquecer muitas coisas que vocês têm. Tá? Mas a ideia não é engrandecer pessoas, é engrandecer o que Deus põe nessas pessoas. Nós tivemos um print lá na praia. Foi muito legal ver o print. A Mônica, cadê a Mônica? Eu vi a Mônica no lugar. Desculpa, Mônica. Eu sempre achei que estava de amarelo, eu vou com amarelo. Primeira vez que fizemos o print foi quando? Bom, pelo menos o ano. Ano passado, segundo semestre, final do ano, 2014, isso. Aí, apresentamos no ano passado 2 ou 3 vezes. 2. Não, uma aqui e uma na... E esse ano nós fizemos em Sorocaba em que mês foi em Sorocaba? Foi em maio. Maio. E agora, em outubro, fizemos a Praia Grande. Aí, estava conversando com a Débora. A Débora faz o papel dela, câmera e tal. Perguntei para ela... Débora, quantas vezes você pegou esse script para ler de novo antes do ensaio, para essa última apresentação? Não peguei, pai. Mas, Débora, quando foi que você decorou isso? Eu decorei ano passado. Você decorou isso ano passado? E você que está na peça sabe que ela conhece o seu papel também. Se você perder a sua fala, ela vai entrar e vai dar a deixa. Eu falei, você aprendeu essa peça no ano passado e não esqueceu nenhuma fala? Não, pai. Então você pode aprender a tabuada. Eu fiquei sabendo que teve um chinês, não está aqui o chinês, fica tranquilo. Um tal de Shao Lu, que não sei que ano agora, recentemente aí, com 24 anos, o sujeito teve a capacidade de recitar 67.980 algarismos do número pi. Durante 24 horas ele ficou recitando 67.980 algarismos do número pi. Eu fico perguntando para que serve. Gastar um dia inteiro fazendo isso, mas ele fez. Meu Deus. Independente da importância ou da aplicabilidade dessa informação, uma coisa é certa. Deus concedeu ao homem uma capacidade de memorização fora do comum. A gente não faz isso. A gente fala da memória do elefante, mas esse chinês aqui tinha memória do lunar, que acha. Alguma coisa do tipo. Essa memória vale para várias coisas. Desculpem o mau jeito.
Mas a minha mãe vai lembrar disso. A minha mãe e meu pai. Talvez a Cleo. Tá? Não, mas você não conhece, cara. Essa é tudo. O Thiago também não conhece. Você não conhece. Lembrou? Lembra disso? Tem dois. Não. Então. Vocês que moram comigo aí, quantas vezes eu toquei isso nas últimas 3 semanas? Quantas vezes? A Alice nunca me ouviu tocar isso. A última vez que eu toquei isso, eu tinha 12 anos de idade. Vai buscar mais alta para ajudar isso. Toca glória para você também. Foi a primeira vez que o coro fez uma... Não foi a primeira cantata de Natal que eu toquei na Igreja do Brás. Eu tinha 11 anos. Você conhece, né, Lipe? O Lipe já conhece o tema, né? Mais ou menos. Nunca cantou, mas nem conhece. Eu tinha 11 anos. As cantatas eram padronizadas 64 páginas. Eu tocava a cantata inteira. Depois brigava com a mãe Regina, falava que está muito lento, toca, você não sabe. E a gente brigava muito. Não imita não, meu filho, não vale a pena. Não vim para me gabar. Eu vim falar que Deus colocou em mim uma memória musical que é extraordinária. Ela é. Isso me faz melhor do que ninguém. E, na verdade, se não se desenvolveu mais, a culpa é minha. Naquela ocasião, 25 de dezembro de 78, a minha avó estava agonizando no hospital. A minha tia tocava o órgão. Minha tia ficou com minha avó. E eu fui tocar a cantata. Com 11 anos. Aí em 79 repetiu. Aí por isso que com 12 anos foi a última vez que eu toquei. Nunca mais toquei essa cantata. Não tivemos mais essa oportunidade. Mas ela ficou na cabeça. Agora, eu estou falando de mim, estou falando da Débora, porque são exemplos próximos. Eu não conheço sua vida, mas eu tenho certeza de que sua mente tem habilidades inacreditáveis. E quanto que a gente já perdeu na vida? Porque a gente não tem a cabeça para funcionar. Agora, eu preciso dizer para você, com todo respeito, eu sei que aqui nesse meio eu tive os melhores alunos da minha vida aqui nesse salão aqui. O Anthony foi o melhor aluno que eu tive no colégio até hoje, a Lia está aqui, está ali o Lucas, o Felipe, o Shen lá no fundo. Eu tenho alguns dos meus melhores alunos aqui hoje. Você quer mesmo? Você quer que eu fale? Não vou falar, não vou expor aqui hoje. Hoje não é o dia certo. Sabe o que acontece? Eu queria que você lesse Provérbios comigo. Vamos lá. Eu estou indo devagar para você entender algumas coisas. Provérbios. O Pedro Paulo hoje está animadíssimo. Provérbios 23, 7a. Pastor Ricardo ensinou essa premissa muito importante. Eu vou ficar só com a primeira parte do versículo 7.
Porque como imagina em seu coração, assim ele é. Sabe por que você vai mal e não melhora? Porque você pôs na sua cabeça que o seu nível é esse. E que você não pode ir para cima. Você é aquilo que você pensa que você é. Então veja como é importante para o diabo que a sua mente pertence a ele. Porque se você é um viciado, ele quer que você acredite que você será um viciado pro resto da vida. Se você é um derrotado, para ele é importante que você seja sempre derrotado. Se você acha que você é um inútil, então você continuará sendo um inútil. Se você acha que é um estúpido e que não consegue aprender nada, ele vai continuar mantendo você nesse estado. Qual é o problema disso? O problema disso é que os servos de Deus, que deviam ser aqueles com a cabeça mais desenvolvida, e deviam ser aqueles que deviam estar nos melhores lugares, nas principais empresas, ditando as coisas do reino de Deus, não podem mais estar nesses lugares, porque eles aceitaram a mediocridade nas suas vidas. E então você entende como é importante para o diabo dominar a tua mente? E se você continuar pensando como o mundo, então você vai continuar andando no ritmo de tudo. Você pensa aquilo que você é, meu querido. Ou você é aquilo que você pensa, perdão. Então Deus colocou em nós uma capacidade, né, tão brilhante dentro dos nossos cérebros, e é nosso dever, é dever nosso fazer isso prosperar. Nas parábolas dos talentos, o Senhor entrega talentos para os servos, e quando ele vem buscar, ele quer ver os talentos multiplicados. Aquilo podia ser dinheiro, podia ser talento, pode ser até tua capacidade mental. Deus colocou isso em você, e Deus espera que isso seja multiplicado, que isso seja aumentado, que seja intensificado. Agora eu vou falar do Berg. Eu não ia falar do Berg, mas o Berg entrando ali, eu falei, preciso falar do Berg. Vocês conhecem o Berg aqui? Você quer falar hoje, Berg? Eu posso falar? Muito bem. Vocês conhecem o Berg aqui? O Berg está dirigindo quantas fábricas? Uma. Quantos, em porcentagem, quantos pães a sua fábrica repõe aqui em São Paulo? A gente produz 3.030 pães por hora. Então, ele está falando que McDonald's e mais não sei quantas redes de fast food, todo mundo compra pão da fábrica que ele está gerenciando. Agora o Senhor está dando para ele a oportunidade de ir para os Estados Unidos, onde fará 4 meses de cursos intensivos. E a gente estava comendo pizza domingo, e o Berg falou assim, eu já ouvi essa frase várias vezes. Ele falou, eu nunca dei bola para a escola. E como me arrependo disso? Porque Deus está abrindo portas, porque formou o caráter de Cristo nele. E aquelas pessoas veem o caráter de Jesus nesse homem. Porque ele pensa com os pensamentos de Deus sobre honestidade, sobre responsabilidade, sobre profissionalismo. Ele está pensando nos valores de Deus. E Deus está colocando esse homem em honra, embora nunca tenha estudado para isso. Vocês sabem que ele estudou para isso. Aliás, foi sempre pouco caso. Até que conheceu Jesus. E Jesus mudou a forma de pensar até sobre escola. E é por isso, meu querido filho de Deus, que está nessa casa, que eu não consigo entender. Crente que quer ir mal na escola e que se conforma com nota ruim na escola. Você tem a mente de Cristo, caramba. Isso é o melhor que Jesus pode fazer na sua mente? Então, honestamente falando, quando a gente se nega, né, a desenvolver essa mente, quando a gente desenvolve essa postura negligente em relação a esse tesouro que Deus pôs no nosso coração, no fundo, nós estamos anulando possibilidades de Deus, Ele mesmo, nos colocar em situações melhores para exercer o reino dele na terra. Nós queremos fazer a diferença. Nós temos a resposta porque nós temos Jesus. E nós precisamos disso. Se a nossa mente se desenvolver, não é só a profissão que vai melhorar, não é só o seu currículo que vai melhorar, a sua obra de Deus nesta casa vai melhorar.
Vou falar de mim de novo. Hoje eu consigo olhar para a minha vida, fazendo um panorama, né? E eu consigo entender por que eu fui dar aula. Eu sempre brinco na escola que jogaram praga em mim, e que pegou a praga e eu virei professor. Mas realmente jogaram praga em mim, isso aconteceu mesmo. Porque duas professoras falaram, você vai dar aula aqui, você vai dar aula aqui. Agora, vocês estão loucas. Mas aí eu fui dar aula lá. O que você está fazendo aqui? Vocês não jogaram praga 10 anos atrás? Estou aqui de volta, agora deve ser. Encontrei uma delas agora, vocês estão fazendo. E ela lembra do evento. E até as dificuldades que a gente enfrenta durante a vida escolar e durante a vida profissional, hoje eu entendo que tudo fazia parte de um grande progresso para outra coisa. Eu entrei lá no Mackenzie em 91 e dei aula durante 10 anos do ensino fundamental. E estava tão bom, tão acostumado lá no ensino fundamental. Aí um dia falaram para mim assim, você vai ter que ir para o ensino médio. No ano 2000 eu falava, eu não quero ir para o ensino médio, de jeito nenhum, eu não quero dar aula no médio. Tinha que dar aula de literatura, eu nunca tinha dado aula de literatura na minha vida. Eu só dava gramática bem rala, assim. Não quero ir. E depois que eu fui, a nem se lembra como eu estava contrariado na época. E eu fui, né? Porque ou você vai ou você sai, né? Então é melhor ir. Depois que eu fui para lá, não precisou passar 2 anos para eu descobrir que tinha sido a melhor coisa que eu tinha feito. Porque a minha forma de entender ensino, escola, de falar em público, eu não estava falando para pivete de 13 anos, eu estava falando com jovens de 15 para 16 anos, eu tinha que melhorar a minha linguagem, eu tinha que melhorar a minha postura, eu tinha que melhorar a dinâmica da minha aula. E aí, quando chegou o ano de 2005, primeiro só me deram o primeiro ano. O primeiro ano é um fundamental avançado, né? Assim como faculdade, calor, é um terceiro ano, né? Com um pouquinho mais de barba, alguma coisa assim. Aí me deram, depois de 7 anos, o meu curso estava tão bonito no primeiro, estava tão bonito no curso, as transparências legais, os textos bacanas. Claro, você vai dar aula no segundo. Estava tão bom lá no primeiro, aí tem que estudar o segundo ano. Aí eu curti tanto o segundo ano, as aulas tão legais, tão bem preparadas. Agora vai dar aula no terceiro ano. Aí falavam que eles tinham que me tirar sempre da zona de conforto. E é verdade, apesar de eu detestar quando isso acontece, sempre que acontece, eu fico estrebuchando lá na escola. Vocês não veem, mas eu estrebucho muito. E aí eu fico pensando que Deus está atuando por causa dessas coisas, porque se hoje eu posso abrir a Bíblia e explicar a vocês alguma coisa, foi porque Deus me formou numa sala de aula durante 25 anos na escola. Quem me conhece de antes diz que quando eu falava em público era insuportável. Porque, embora eu falasse corretamente, linguagem nunca foi problema para mim, era muito desconexo, repetitivo e sem uma linha lógica. Deus me colocou numa escola, foi minha profissão, meu ganha-pão, sustento minha família. Só que Deus me formou um orador para poder um dia ensinar a palavra nessa casa. Deus me deu até a bênção de poder dar aula na universidade. Depois, entre 2005 e 2009, me colocaram no direito, só no direito, que é a faculdade que brilha mais lá no Mackenzie. E onde você tem que falar bem mesmo. Não sou honrado por causa de nada disso. Eu estou falando que Deus trabalha em nossas vidas e nos coloca em situações em que devemos desenvolver as habilidades que Ele pôs em nós, porque um dia essas habilidades serão úteis fora daqui e dentro desse lugar também. Elas serão úteis na nossa vida profissional, elas serão úteis para a sociedade e elas serão úteis para a casa de Deus. E você precisa entender que Deus quer a tua mente bem treinada. Você tem habilidade musical? Por que você não está desenvolvendo? Você tem uma habilidade artística? Por que ela está parada? Você tem uma habilidade tremenda com o corpo? Por que você não está fazendo alguma coisa diferente? Você tem uma habilidade tremenda com cozinha? Por que você não está desenvolvendo isso? Deus te deu habilidade. Deus te deu cérebro.
Mas muitas vezes a gente prefere ficar encostado no sofá. Os anos vão passar e a gente não vai desenvolver nada. Aí vai chegar uma hora que você vai estar com 40, 45 anos, você vai falar assim, eu não fiz nada da vida, passei da metade dela. Ah, meu querido, você não passa por isso. Você nunca passa por isso. Eu queria que você lembrasse que Salomão foi um dos maiores modelos nesse ponto de sabedoria. Eu não vou ler muita coisa, mas eu queria que você visse 1 Reis. Eu queria que você conhecesse um pouco de quem foi esse sujeito estranho. No capítulo 4 nos mostra. Eu estou indo devagar ainda, viu? Bem devagar hoje. Porque nós vamos falar muito sobre a sua mente. Capítulo 4, versículos 29 a 34. Olha só. Diz que Deus deu sabedoria a Salomão e deu muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E ele era mais sábio do que aí, falou um monte de pessoa aí. 32. Ele disse 3.000 provérbios. E olha só, ele era compositor e poeta. 1.005 cânticos. A gente pensa na vida quantos salmos de Salomão? Uns 2, acho. Acho que 2, 3, 8, não sei. 1.005 canções Salomão escreveu. Falou das árvores, do cedro, do isopo e tal. Falou de animais, de aves, de répteis, de peixes. Era biólogo. Vinham de todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão. Ele era conselheiro, ele era biólogo, ele era filósofo, ele era poeta. Ele era um monte de coisa, porque um dia ele pediu sabedoria e Deus falou, te deu sabedoria e entendimento. Como ninguém teve que ensinar. Algumas pessoas recebem essas coisas e tem que fazer desenvolver mesmo. Depois Salomão vai descobrir que só isso não basta. Mas há outros exemplos bíblicos. E eu vou passar rapidamente por esses exemplos. Vou pedir que você seja ligeiro para abrir a Bíblia, tá bom? Porque senão aí eu vou ficar muito lento mesmo. Então, em Atos 7, 22, Estevão fala sobre Moisés. Atos capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Moisés, quando foi chamado por Deus, dizia que ele tinha a língua presa, a língua pesada e tal, mas a Bíblia fala que ele era poderoso em palavras. Devia ser um baita orador, tá? Poderoso em obras. Moisés era homem de guerra. Filho de Faraó, tinha que saber, tinha que usar muito de guerra. Ele foi preparado com toda a ciência egípcia para um dia, se fosse o caso, dirigir uma nação inteira. 40 anos de treinamento intensivo para ser um líder. Depois ele tem que fugir. E são 40 anos de deserto para aprender a cuidar de ovelhas e a sobreviver nas hostilidades. Para depois, aprender a cuidar daquilo que não era dele, as ovelhas. Para depois, 40 anos, poder ser aquele que cuidaria das ovelhas de Deus na terra. Acho que Moisés, cuidando das ovelhas do sogro, falava, olha o que aconteceu comigo. Estava lá no passo, falava, olha o que aconteceu. Mas um dia Deus fala, agora eu vou te dar outras ovelhas. Você consegue ver isso na sua vida? Jovem, você consegue enxergar? Será que você tem horas de fé para enxergar que hoje está sendo treinado, mas daqui a 10, 15 anos é você que estará aqui na frente ensinando? É você que estará abrindo a Bíblia e discipulando outras pessoas? É você que estará tocando e dirigindo louvor? Será que você consegue entender isso? E que Deus está te formando hoje para isso? Você pode ser engenheiro, você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser motorneiro de trem. Não interessa o que você vai ser. Se você entrar na de Deus, daqui a pouco você vai descobrir por que Deus te colocou nesse caminho. Porque o interesse de Deus não é nem tanto a sua posição, é o que Ele vai fazer com você no corpo de Cristo, por meio das habilidades que estão dentro de você. José, o que a Bíblia fala sobre José, meu Deus? Gênesis 41, 39. Gênesis 41, 39. Quando José entendeu
interpreta o sonho de Faraó. E Faraó fala assim: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Mas para ele chegar a esse ponto, primeiro ele teve de ser vendido, como traído pelos irmãos, teve que ser escravo, virou mordomo, foi caluniado. Mordomo, ele falava: eu era o filho queridinho do papai, eu virei mordomo para aprender a ser servo, para aprender a administrar casa, ao ponto de ser o administrador da casa de Potifar. Depois ele foi braço direito na carceragem, onde ele era prisioneiro. Já viu o prisioneiro ser braço direito lá, capataz, sei lá o quê? Pois ele era, para depois ser administrador do Egito. Deus está sempre formando a nossa mente. Deus trabalha a nossa mente, nos bons e nos maus momentos. Deus quer fazer crescer em nós as habilidades que Ele pôs. Você crê nisso, meu querido? Você tem que entender o que Deus está pedindo de você. Ele fala assim: eu quero tua mente, eu quero ser o dono dos teus pensamentos. Daniel, capítulo 1. Eu sei que você vai querer ir lá para o versículo 8. Resolveu Daniel, mas eu não vou nesse não. Eu vou em outro. Daniel, capítulo 1, versículo 4. 3 e 4. Disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes. Daniel era da elite, viu? Qual era o problema? Nenhum. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Tinha que ser bonito, tinha que ser inteligente, tinha que ter muita cultura. Está tudo aí. Para servir o rei não podia ser qualquer coisa, mas eles eram escravos. E Daniel podia falar assim: eu era príncipe lá em Jerusalém, eu era príncipe, eu era da família real, eu era da linhagem dos ministros, e aqui, agora eu estou aqui no palácio só como escravo. Você conhece a história de Daniel? Você sabe que depois Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, não quis compartilhar dos sacrifícios idólatras que se praticavam na Babilônia, e por causa disso Deus honrou Daniel. E Daniel chega depois a ser governador, o segundo na Babilônia. O que Deus fez com Daniel? Desde casa, desde pequeno, desde antes do desterro da Babilônia, ele já estava sendo preparado na mente para um dia ser um líder. Agregou a isso o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E quando foi a hora, ele estava no lugar certo para fazer a vontade de Deus. Você está se preparando? Você está se preparando? Eu falo com vocês quando eu falo com meus filhos, porque eu vejo em casa, eu me preocupo. Essa molecada só sabe ficar sentado em frente de qualquer coisa que seja eletrônica. Não é por falta de instrumento em casa, não é por falta de nada. Mas eu fico pensando, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, onde vocês vão estar? Você que está indo para a faculdade, rola lá um ataque ideológico ou não rola? Não rola um ataque imoral ou não rola também? Qualquer lugar que você for, você vai ser bombardeado. Sua mente está pronta para isso? Você está com a mente pronta para rejeitar todas as ideias do cão que vão jogar sobre a sua cabeça? Lembra de Paulo? O apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores entendidos das Escrituras. E Paulo foi criado ao pé de Gamaliel, aprendendo tudo do farisaísmo. Paulo seria, sem dúvida, um dos maiores líderes do farisaísmo e da religião judaica lá em Israel. Sem dúvida, já estava proposto isso para ele, até o dia que ele cai do cavalo quando ele encontra Jesus no meio do estrado. E daquele dia em diante, ele descobre que ele foi chamado para servir o Senhor. Mas o Paulo tinha uma outra profissão. O Paulo não era só um perseguidor de cristãos. O Paulo era fazedor de tendas. Paulo fazia tendas. Se ele era bom, não sei. Mas devia ser. Deu para viver, né? Ele falou. Pedro e João
Pedro e João foram chamados por Jesus e eles estavam trabalhando lá perto do mar. Né? Pedro estava pescando quando foi chamado por Jesus. O que foi que Jesus falou para Pedro? Venha após mim e eu vou te transformar em pescador de homens. Jesus não mandou Pedro mudar de profissão. Jesus falou para Pedro: eu vou pegar essa sua habilidade e vou aplicar no meu reino. Eu vou pegar a sua habilidade e vou aplicar no meu reino. Quero usar isso que você tem, Pedro. Você vai pescar muito. João estava consertando redes naquele momento. Agora, quando chega o livro de Atos, capítulo 4, versículo 13, ele fala assim, Pedro e João estavam sendo interrogados pelos fariseus, estavam pregando o evangelho, né? Foram presos. E aí, no versículo 13, fala que quando os fariseus viram a ousadia de Pedro e João e foram informados de que eles eram homens sem letras e homens indoutos, não tinham cultura nenhuma, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você anda com Jesus, o seu jeito de falar muda, o seu jeito de se comportar muda. Eles eram ralé, eles deviam estar morrendo de medo, eles deviam estar, na linguagem popular, com o rabinho entre as pernas ali, igual minha cachorra, quando pega no colo, a rabinho ficava assim. Eles deviam estar morrendo de medo, mas eles viram, os fariseus se espantaram, que eram dois homens ousados, falando no mesmo nível com eles, de cara a cara, frente a frente, expondo o evangelho diante daqueles homens, e eles falam, esses andaram com Jesus, porque Jesus transforma todo o seu modo de ser. Eu disse agora há pouco, eu odeio exposição pública, mas Deus me colocou para falar na frente de pessoas. Não mereço, mas é o que Deus faz com a gente. Agora veja só, deixa eu voltar a Paulo. Paulo era fazedor de tendas. Paulo foi o maior implantador de igrejas que nós já tivemos na história relatada da Bíblia. Ninguém fez tanta tenda para Jesus como Paulo. Pedro era pescador. Vai ler em Atos. Mas quem é que pregou quando 5.000 se converteram, quando 3.000 se converteram? Não foi Paulo, não foi João. Foi Pedro, que era pescador. Vai ler as cartas de João no final, e você vai encontrar, e lê as cartas de João em Apocalipse, que o Espírito ditou para ele, e você vai ver que João está dando conserto para as redes, e direção para consertar o que estava se estragando, se rompendo na igreja. Deus vai usar suas faculdades mentais para a glória dele, mas você é que precisa desenvolvê-las, senão você está fadado a ficar sentado aí, falando que o tempo passa, que a igreja não tem nada para te oferecer. Não é verdade, é você que não se desenvolveu naquilo que Deus te habilitou. Eu não sei qual é a sua habilidade, mas eu sei que você tem, e a vontade de Deus que você se desenvolva nisso. Mas tenha certeza, um dia isso vai reverter para a glória de Deus. Eu estava conversando agora há pouco com a Glaucia. A Glaucia estudou no Mackenzie. O que você fez lá? A Glaucia estudou administração no Mackenzie, depois ela fez pós-graduação lá no Mackenzie também. Glaucia trabalhou muito tempo no Eletropaulo. Desenvolveu lá as suas habilidades profissionais e tal. Um dia, ela recebe a palavra: o seu tempo lá está acabando. E Deus encheu o coração da Glaucia o desejo de servir a Ele integralmente. E quando acaba o tempo, abre seu espaço para ela vir servir nessa casa. E nós precisamos de uma pessoa que tivesse visão de administração para organizar as coisas. Então, Glaucia, olha para a sua vida e reconheça que o que aconteceu não foi por causa do Eletropaulo, foi por causa desse momento que você está vivendo hoje. E vai ser assim com você. Vocês conhecem o José? O José não está aqui hoje ele está lá na praia. José sai de Monte Santo com 8 anos de idade. Ele vem para cá sozinho. Ele morava com a mãe, 4, mais 3 irmãos. Mal consegue se formar.
Mas o Senhor prosperou a vida desse jovem. É agora um homem. E Deus colocou nele o desejo de evangelizar e levar o evangelho aos outros. E Deus deu para ele o privilégio de voltar lá para a terra dele e evangelizar todos os parentes. E todos que viram, saiu José, o nenê, né? De 8 anos, volta. Agora é um homem de 38 anos, pastor, cheio do Espírito Santo, pregando o evangelho. E nós temos uma igreja sendo levantada e quase inaugurada lá em menos de um ano. Meu querido, por que Deus não pode fazer isso com a gente? O que a gente tem que fazer é dispor essa mente. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Agora, o que acontece é que a gente vem para a igreja que a gente se recusa a abrir mão dos nossos pensamentos, das nossas ideinhas, das coisas que nós temos aqui, porque eu aprendi, porque eu trouxe, porque eu já vi, porque eu já sei, porque eu já li, porque eu já ouvi, porque eu já assisti. E a gente se recusa a deixar que Deus substitua os pensamentos pelos dele. E isso faz com que a gente fique travado na cadeira. Então, eu vim falar para os crentes dessa igreja que está na hora de abrir a cabeça. Mas não é abrir a cabeça para ouvir que alguém falou, é abrir a cabeça porque Deus fala nessa Bíblia e crê nela. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Se algum de vós tem falta de sabedoria, quem aqui acha que tem falta de sabedoria? Eu tenho. Eu não tenho sabedoria para fazer uma opção de coisa. Eu preciso de sabedoria para resolver muitas coisas. Se alguém acha que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Não joga na cara, né? E ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Atenção, vestibulandos. Quando eu prestei a FUVEST, tinha culto na igreja onde eu frequentava de manhã, ensaio do coro à tarde, e à noite tinha culto também. Culto de manhã, culto à noite. FUVEST à tarde. E aí eu ia prestar a prova lá na USP mesmo. Vocês pensam que eu fui dormir no sábado? Vocês pensam que eu fiquei descansando no domingo, porque eu preciso estar relaxado na prova do FUVEST? Culto de manhã eu fui normal. Só não fiquei com escola dominical. Meu pai e minha mãe me levaram para a casa da minha avó, que morava ali perto, o almoço estava pronto. Minha avó, muito carinhosa, colocou ali esse versículo, Tiago 1,5, no papel. Se precisa de sabedoria, peça a Deus. Minha avó tinha deixado um recadinho lá. Almoço lá, preciso de sabedoria, Jesus. Nota de corte minha era baixa, curso de letras. Mas eu fiz 20 pontos a mais do que a nota de corte. Não entrei na USP. Entrei numa Mackenzie na Unesp, que é onde Deus queria que eu entrasse. Passei na primeira fase folgada. Não sei o que eu fiz na segunda, porque eu não passei nem na lista de espera. Não deu nem lista de espera. Eu devo ter zerado alguma bobagem qualquer. Também não tinha essa preocupação de estudar. Se você passa a primeira fase, estuda para a segunda. Nunca fiz cursinho, nunca pus o pé dentro de um cursinho, nunca fiz uma aula extra, nada disso. Eu fui com a cara e com a coragem, com as apostilas que meus primos me deram, e fui estudando e me virei. Não sou genial, sou um aluno muito medíocre, se você quer saber a verdade. Mas eu aprendi, naquela prova, eu deduzi uma fórmula de ótica, porque eu não tive ótica no colégio. Eu não tive ótica. Eu vi a questão, eu vi os números, eu vi ali, eu falei, deve ser isso. A conta deve ser essa. Acertei o teste. Não lembro nem o que era, nem a fórmula, eu esqueci tudo. Mas Deus deu graça para sacar uma questão ali no meio. Aí você fala, eu preciso descansar. Meu querido, a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar, reino de Deus, sua justiça. No Renovação, véspera de vestibular, todo mundo aqui, para louvar Jesus. Eu duvido que você não virá o Renovação porque você vai descansar. Eu duvido que você vai deitar às 20 horas na véspera para acordar às 10 horas do dia seguinte porque você precisa descansar. Você não vai, você vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, pelo jeito. Então, já que você vai fazer isso, venha para cá, louvar Jesus. E vá dormir em paz com Deus, pelo menos. Essas são as artimanhas de mente
Porque é verdade, você não vai dormir mais cedo. Eu sei que você não vai dormir. Aposto que se eu chamar no Facebook, você vai responder. Agora você não vai responder para fingir que está dormindo. Eu queria dizer para vocês, então, já falei isso, né? Que existe alguma... Agora sim, eu queria chegar a uma parte um pouco mais ardida de tudo que eu estou falando hoje. Você tem um corpo, você tem uma alma e você tem uma mente. O princípio básico da harmonia da mente é que a mente que governa a alma e a mente que governa o corpo. Se a sua alma dominar a sua mente, você será uma pessoa, como nós chamamos aqui na igreja, uma pessoa muito almática, você frequentemente vai tomar decisões erradas. A Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, eu não vou ler agora, ele fala que o nosso coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, e o nosso coração nos engana, o nosso coração nos trai. Agora você escuta sempre aí o pessoal falar, ai, ouça a voz do seu coração, siga o seu coração. Não siga o seu coração, não ouça a voz do seu coração, porque ele vai mentir para você. A Bíblia diz que ele mente. Ouça a voz de Deus, não ouça o seu coração. Você está lascado se ouvir o coração. Desculpa que eu já falei. Caim viu o irmão tendo o seu sacrifício aprovado, viu o seu sacrifício sendo reprovado. A Bíblia fala que Caim se encheu de fúria. Deus foi falar com ele. Cuida desse seu sentimento. Caim não cuidou do sentimento. Decisão. Mata o irmão. Saul tinha que esperar Samuel chegar. Samuel deu um prazo de 7 dias para chegar e fazer o sacrifício para uma batalha contra os filisteus. O momento da batalha estava chegando, passaram 7 dias. Samuel não havia aparecido. E Saul então tomou para si a responsabilidade de sacerdote que Deus não havia dado a nenhum rei em Israel. E ele resolveu atuar como sacerdote porque não teve paciência, porque o seu coração gritou no meio da ansiedade. E ele falou, eu preciso fazer o sacrifício porque o outro não vai chegar. Foi se ele acabar de fazer o sacrifício, chegou o Senhor. E Samuel falou, porque você não soube esperar. Deus vai tirar o trono de você e vai dar para um melhor do que você. Toda vez que a gente ouve o coração, ainda quando as justificativas são as melhores, dá besteira. Dá besteira. Então, a alma não pode dominar a mente. Meu querido, você pode ser muito emotivo, você pode chorar muito em público, mas não acredito decidir. É a mente que tem que controlar os seus comportamentos. Não pode ser também controlado pelo corpo. Presta atenção. Se você é guiado pelo corpo, você vai seguir sempre os seus desejos. E desejo gera pecado. Tiago 1, 14 e 15. Cada um é tentado quando é atraído e enganado pela própria concupiscência. Você é enganado pela sua mente, é enganada pelo seu corpo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero muito, eu quero. E até a sua mente ajuda trazendo argumentos para dizer que você realmente precisa daquilo, só que você não precisava. É seu corpo que está gritando. E depois acontece o que não tinha que acontecer. Esaú foi assim. Aliás, não sei se você se lembra da pregação sobre Esaú lá no retiro. Precisa fazer de novo aquela pregação, pai. Como é que é? Comeu? Não, ele sentou, né? Sentou, comeu, levantou-se e saiu. Sentou, comeu, levantou-se e saiu. Qual era o contexto? Esaú tinha voltado de uma caçada malfadada, deu tudo errado, morrendo de fome, exausto, sem forças, e está lá o irmão fazendo mentira, e fala, eu quero essa mentira. Você quer essa mentira? Então, primeiro eu quero a sua primogenitura. Sabendo que a primogenitura tinha uma bênção superior. Ah, tem a pregação? O MP3. Eu quero ao vivo. Eu quero ao vivo. Pode ser, mas eu prefiro ao vivo. E Esaú fala assim, eu estou morrendo mesmo? Quem está preocupado com primogenitura, com bênção? Eu não preciso disso. Rejeitou a bênção de Deus porque precisava saciar o estômago. Foi rejeitado por Deus. E a Bíblia chama Esaú de profano. Profano é aquele que mistura as coisas sagradas com as coisas que não são de Deus. Profano. Porque a primogenitura era um dom sagrado. Era uma bênção sagrada. Ele falou, isso é importante. O importante é matar a minha fome. Se você é guiado pelo seu corpo, sua mente vai te ajudar
abrir mão das coisas de Deus. Sansão, um dos maiores tesouros que Deus colocou em termos de unção, pelos milagres espetaculares que Sansão fez, mas ele tinha um problema. Ele não podia ver mulher na frente. E por causa daquilo, ele foi às últimas consequências na quebra de todo o seu voto de nazireado. Todos. Ele não podia tocar em cadáver, tocou, não podia comer mel, comeu, não podia se relacionar com mulheres de outros povos, relacionou-se com mulheres de outros povos. E Deus, é interessante como a misericórdia de Deus é profunda, porque Deus manteve a palavra dele apesar de tudo. E só quando o último dos votos do nazireado foi quebrado, que era o cabelo, aí Deus falou, agora não tem mais o que fazer. E se a gente olhar para a nossa vida, a gente terá de reconhecer que Deus tem sido muito misericordioso, porque nós quebramos em várias áreas nossos pactos com Deus. E Deus tem sido muito fiel, que tem nos mantido em pé. Então, cuidado, meu querido. O seu corpo não pode mandar. Agora, eu queria falar por que a gente, o que vem aqui ao grande gente. E me perdoem, eu tenho aqui alguns alunos, vários hoje, graças a Deus, quero bater uma foto com todo mundo aqui, tá? Eu não fiz ainda essa foto assim. Mas eu tenho muitas coisas importantes para falar. Me perdoe se vocês não vão gostar do que eu vou dizer. Eu não estou preocupado, porque hoje eu não sou professor. Você que é dessa casa sabe mais ou menos como é que a gente ensina aqui. Mas eu vou repetir alguns ensinamentos. Primeiramente, eu quero que você saiba em Romanos, capítulo 1, eu quero que você entenda que há sobre o ser humano uma sentença. O que é uma sentença, senhores juristas? O que é uma sentença? Uma decisão judicial. É uma imposição. Sentença pode ser revogada, não sei, pode falar. Mas se foi o último, vai ser executado. Porque Deus é a instância maior. Depois de Deus não tem para quem. 1:28 a 32. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Eu estou falando de conhecimento, hein? Estou falando de espírito, tá? Não quiseram conhecer a Deus, e nem o que ele pensa. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, burros, tolos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, qual é o juízo? São dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, ainda se agradam do que fazem. E vou acrescentar, tomando a licença do Senhor, se você disser que está errado, ainda você vai ser apedrejado por eles. O mundo em que você vive, se você combater qualquer uma dessas coisas hoje, você aqui vai ser escorraçado. O ser humano é desse jeito que você vê aí fora, porque Deus o sentenciou a isso. O homem não tem escolha. Ele vai pensar errado. É uma sentença que Deus colocou sobre o ser humano, porque o ser humano decidiu desprezar o conhecimento do nosso Deus e pensar como Deus pensa. Então esse mundo está doido e vai continuar doido. E cada vez pior, porque as pessoas decidiram negar o Senhor. 1 Coríntios 1:20. Desculpa, estou enrolando ainda, 1:22. Deixa eu ler rapidamente o 22 aí, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Desculpa, meu querido, você que gosta muito do que você lê, você que gosta muito das leituras que você faz na escola, a Bíblia diz que são todos loucos. Eu ensino literatura, mas eu tenho que reconhecer, são loucos. Eles são completamente débeis. Desculpa te falar, Edgar. É
difícil vender o peixe, sabendo assim. Mas no contexto mundial, tudo bem, até tem uma certa aparência de sabedoria, mas eles são loucos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor do século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo? Agora, é claro, o Senhor está dizendo que o homem faz mal quando consegue cavar um túnel na terra. O Senhor está dizendo que o homem faz mal quando consegue inventar um avião e atravessar. Que o homem faz mal quando descobre a cura para uma doença. Obviamente, isso faz parte do conjunto daquilo que Deus concedeu no homem, a mentalidade, o raciocínio. O problema é quando o homem resolve usar isso para se desligar de Deus e falar: minhas regras, meu corpo, eu faço o que eu quero. Não é bem assim que funciona. Qual era o nosso estágio? Eu estou falando, supostamente, eu estou falando com pessoas que já tiveram encontro com Jesus. Se você não teve encontro com Jesus, desculpe, não falo por mal, tá? Mas você está nessa situação e você precisa ser salvo. Hoje. E eu não tenho a salvação, mas Jesus tem. E Jesus é a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha a minha situação e a sua também. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Qual era o meu estágio anterior? Eu estava morto. Meu espírito estava morto. Esse era o meu estágio. Versículo 3 fala por que eu estava morto. Porque entre todos os homens, nós também andamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos... A minha mente não pensava como a mente de Cristo. A minha mente pensava como a minha carne queria. E por isso eu estava morto. E olha só como eu termino o versículo. E por natureza, éramos filhos da ira. Quando você nasceu em pecado. E não vem falar que criancinha não peca. Esta linda criança de 16 anos não tinha nem 2 anos quando levantou a mão para bater em mim. Levantou a mãozinha. Aí a mãozona foi a fralda, entendeu? Só que ela é inteligente. Nunca mais levantou a mão. Não vem falar que criança não tem pecado, que tem sim. Já nasceu morta. E precisa um dia se arrepender e encontrar Jesus e ser salvo. Qual é o nosso estágio atual? Você que um dia conheceu Jesus. 2 Coríntios. 2 Coríntios 2. A 5, perdão. Débora, vem cá. Traz um copo aqui. Um livro. Edgar Gustavo. Então traz mais um livro. 5,17. Se alguém está em Cristo, então tem uma condição aí. Quem pode falar de si mesmo? Eu estou em Cristo hoje. Amém? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas. Então, olha só o que está falando. Tudo se fez novo. Ele está falando que o seu relacionamento amoroso se fez novo. Ele está falando que a tua condição profissional se fez nova. Ele não está falando que... Obrigado. Que sua saúde ficou nova. Ficou também. Mas está falando que tudo se fez novo. E dentro de tudo tem a mente. Agora você tem condições de pensar com a mente de Cristo. Você não tinha antes. Você não tinha antes. Mas eu sempre aprendi que devia fazer o bem. A Bíblia não manda fazer o bem? Claro que você aprendeu uma herança de pensamento que veio junto de um país que foi colonizado debaixo de ditames cristãos. Não é assim em todo lugar do mundo. Há uma certa moral que Deus colocou dentro de cada um de nós. Há um pouco da moral divina que Deus pôs em nós. Mas não quer dizer que a gente pense o pensamento de Cristo o tempo todo. Mas agora você pode ter. 1 Coríntios 2,16. Coríntios 2,16.
Porque quem conheceu a mente do Senhor para que se possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É por isso, você que tem a mente de Cristo, é por isso que você olha para alguma coisa, para uma personalidade que se levanta na política, ou para um artista que desponta na TV, ou para um jornalista importante que começa a formar opiniões, e você ouve a pessoa e você fala, não é isso, tem alguma coisa errada aí. É porque você tem a mente de Cristo. Você pode até não saber do que ele está falando, você pode até não conhecer profundamente o assunto que ele está trazendo, mas se você tem a mente de Cristo, você ouve aquilo e fala, não é isso, essa nota está desafinada. Não vou falar de política hoje, mas ontem a Alice trouxe uma notícia para mim sobre uma dessas figuras importantes da política. Também não vou contar o que ele fez. Não vou contar hoje. Um dia eu conto aí, sentado numa roda, eu conto para todo mundo. Mas aqui agora não. Engraçado porque ela começou a falar e eu comecei a pensar assim, por que é que eu não conseguia acreditar em nada do que as pessoas diziam quando eu tinha 14 anos? Porque eu ouvia os discursos das pessoas no rádio, nas entrevistas, e eu falava, isso não pode ser sério. Essa pessoa não pode ser séria. E aí eu fico ouvindo umas coisas e falo, já entendi. Porque dentro de mim tinha uma outra voz. E a nota não estava igual. Você tem essa habilidade. Você tem a mente de Cristo. Agora, se você não pensa com os pensamentos de Cristo, você nunca vai discernir a mão direita da mão esquerda. Você nunca vai discernir o degrau de cima do degrau de baixo. Você vai ser engambelado por tudo que está acontecendo. Porque não é porque você não é inteligente, é porque você vai aprender a pensar como Deus pensa. As pregações estão caindo aqui. Você tem direito a uma nova postura mental. Não é uma nova, não é direito, é o dever. Romanos 12, capítulo 2. Estou chegando já às últimas partes aqui. 12:2 fala assim: não vos conformeis com este mundo, com este século. Não se conforme, não se amolde, não tome a forma do que estão te ensinando aí fora. Não aceite, não é de Deus, meu querido. Para, não é de Deus. Não permita que governe o seu comportamento. Tenha a mente de Cristo, pense como Cristo. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós chegamos à casa de Deus com o nosso entendimento, com o nosso pensamento cheio de confusão, porque nós recebemos essa confusão lá fora, porque foi legada para nós essa confusão como se fosse verdade, mesmo não sendo. A Bíblia fala, desaprenda essa porcariada toda e coloque uma coisa nova na sua mente. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Versículo 13. Ele fala que Jesus é o sacerdote de uma nova aliança, né? Ele fala, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, está perto de acabar. Eu não vou falar sobre as alianças, porque eu quero mostrar que é um princípio bíblico. Sempre que uma coisa nova chega, a antiga tem que sair. Não dá para juntar as duas. Você não põe vinho novo em odres velho, né? Você não põe remendo novo em roupa velha, que não vai aguentar. Então, olha lá. E 10:9. Hebreus 10:9. Então disse, eis aqui venho para fazer Deus a tua vontade. Foi Jesus que disse isso. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Presta atenção, meu querido. Eu preciso ter minha mente renovada e transformada. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar fora. Rejeitar na minha mente o que eu recebi como ensino que não é de Deus, para que eu possa aceitar o ensino que é de Deus. Recentemente tivemos aqui uma reunião com o pastor, muitos estavam aqui naquela reunião, e foram feitas perguntas difíceis ao pastor. A maior dificuldade não foram as perguntas, a maior dificuldade é que as pessoas chegaram com suas ideias prontas, e elas se recusam a abrir mão das ideias. Elas entendem que as ideias delas são as ideias certas, e elas são certas sob uma certa ótica humana, mas elas não levam em conta os pensamentos de Deus sobre as coisas.
Aí a igreja se divide. E a gente fala, não, essa igreja aqui, não sei o quê, o pessoal é muito radical, o pessoal é muito isso. A gente não é nada disso, a gente é bíblico. Bíblico. Eu quero o pensamento de Deus para mim. Eu não quero o pensamento dos outros. Filipenses 4:8. Você tem que mudar o que você tem que pensar. Olha aí. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, olha o que você deve pôr na sua cabeça aí. O que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Jesus me convida a pensar as coisas boas. Jesus me convida a pensar as coisas certas. Colossenses, vamos abrir Filipenses 2:4, está mais perto. Filipenses 2:4 fala assim, olha aí, pense diferente, não atente cada um para o que é propriamente seu. O que o mundo te ensina? Primeiro eu primeiro. Primeiro meu lugar, primeiro minhas datas, primeiro meus interesses, primeiro minhas necessidades, primeiro meus planos, primeiro meu. Mas olha só o que ele fala. Não tenha em cada um em vista o que é propriamente seu, mas o que é dos outros. Já aprendeu a pensar como Jesus pensa? Você vai fazer muita coisa por causa dos outros, não por sua causa. Eu quero agradecer, por exemplo, a todos que foram hoje, naquele frio. Estava frio na rua. Estava frio. Angélica. Gente, a Angélica sentiu frio. Então vocês podem imaginar que realmente estava muito frio. Ela nem pediu para ligar o ar-condicionado hoje. Gente, estava frio. Muito frio. Mas, assim, muito legal de ver, primeiro, toda a igreja do Ion engajada na rua, de camiseta, lá, evangelizando. O pessoal correndo, feito formiguinha. O que eles vão ganhar com aquilo? Uma canseira. Eu fiquei pensando, mostrando com vocês na hora do almoço, né? Imagina as 4 horas quando tivesse terminado o evento, como é que eles estariam? Só o pó. Porque eles montaram quiosques por todos os lados, eles tinham que limpar tudo, tinham que entregar a rua limpa. E tudo mais. Mas eles não estavam fazendo para eles. Eles estavam fazendo porque alguém precisa conhecer Jesus. Agora você vai pensar assim, mas eu preciso cuidar porque eu tenho que ver o mês todo com prova. Então, por que você não fez isso durante a semana? Porque durante a semana eu tinha que falar com a namorada, porque eu tinha que ir ao cinema, porque durante a semana eu precisava fazer uma outra coisa. Então tá, meu querido. O tempo todo você pensou em você. Não sobrou tempo de pensar nos outros. Porque no fundo é isso que acontece. Agora, quer ser feliz? Pense nos outros. Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3. Olha aí, outra coisa melhor para pensar. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu tenho dito para alguns alunos com quem eu tive a oportunidade de compartilhar o Evangelho, né? Vocês que me ouviram sabem disso. A gente sempre faz o plano, assim, eu vou me formar, vou ter um bom emprego, eu vou fazer a minha família e pronto. E quando acabar tudo isso aqui? Porque vai acabar. Aqui você pode durar 95, 110 anos. E depois, que vai ser a eternidade? O que você vai apresentar para o Senhor? Onde você está jogando suas moedas? Os talentos que Deus te deu. Onde você está depositando? Na festa? Você precisa curtir até o final desse ano? Você deve ver todas as coisas como uma oportunidade de crescimento, mas tem que saber que tudo isso vai virar um dia glória do reino de Deus. Você vai estar na presença do Senhor eternamente. E se você pensar com cabeça de século 21 e você pensar que o mundo acaba aqui, você acabou junto, meu querido, você está muito enganado. Você vai ter uma decepção. Nós estaremos diante do Senhor e nós vamos apresentar para Ele tudo o que nós fizemos por meio desse corpo aqui na terra.
Mas se a minha mente não pensar com a mente de Cristo, o meu corpo não vai fazer as coisas que Deus quer que eu faça. E eu não vou ter nada para apresentar para Ele. Eu tenho que pensar com a mente de Cristo. Eu tenho que pensar com a mente de Cristo. Eu tenho que pensar com a mente de Cristo quando na minha sala de aula todo mundo resolve que não vai deixar da aula, mas você fala, não, mas eu vim aqui para ter aula. Eu tenho que pensar com a mente de Cristo quando lá no emprego todo mundo resolve que vai puxar o tapete de um funcionário e vai todo mundo pleitear uma nova, uma posição melhor na empresa. Eu não vou participar disso. Eu tenho que pensar com a mente de Cristo quando todos os meus colegas se reunirem naquela sala de professores e começarem a dizer coisas impublicáveis. E eu vou ter que sair daquela sala e falar, eu não vou ficar aqui dentro, porque eu vou pensar com a mente de Cristo e não com essa mente. Eu já contei a história de um pastor idoso que entrou num elevador, num prédio de escritórios, e entraram 3 homens que ele não conhecia. Aí um deles falou assim, olha que legal, só tem homem no elevador. Agora eu vou contar piada. Eu vou contar piada suja porque só tem homem no elevador. Virou o pastor, que nem conhecia aqueles homens, e falou, presta atenção, tem homem aqui dentro. E é por isso que você não vai contar piada suja. Tem um homem aqui dentro. Você lembra disso? Não querem falar lá? Não sei se você estava nessa temporada. Fiquei muito impactado. Eu não conhecia ninguém. Mas ele, em nome de Deus, falou, eu não concordo com isso. Esse não é pensamento de Cristo. Aqui eu não quero ouvir. Vai falar na sua casa. Que o Senhor nos desse ousadia. Eu queria que você abrisse 1 Pedro, capítulo 1. Já passei das 9, de longe demais hoje. Mas paciência. Paciência, porque o recado tinha que ser dado. 1, de 13 a 15. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós herdamos uma forma de pensar dessa sociedade, às vezes é até da própria casa, mas eu fui resgatado, eu não pertenço mais a esse mundo. Eu penso com a mente de Cristo. Eu queria que você soubesse que os pensamentos de Cristo são mais altos que os nossos pensamentos. Não vou ler o texto agora, mas ele fala, meus pensamentos são mais altos que os seus. Experimente conhecer os pensamentos de Cristo e acredite neles. Você vai descobrir que a sabedoria de Cristo é muito maior que a nossa. Quando nós pensamos corretamente, os pensamentos de Cristo amplificam os nossos pensamentos. Só introduzindo aqui em Mateus, para não falar errado, tá? Em 5:21, lá no Sermão do Monte, Jesus falava assim para os discípulos, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Por exemplo, não matarás, e quem matar está sujeito será réu de juízo. Olha só o que Jesus falou, eu porém vos digo, se você se irá contra qualquer pessoa, sem razão, você já matou essa pessoa. Jesus amplifica os nossos pensamentos. Não precisa matar, basta você se irar com a pessoa e desejar a morte dela. Olha, por exemplo, o 27, 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mas eu vos digo, qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já adulterou com ela no seu coração. Então Jesus amplifica os pensamentos, ele sai do plano da ação e vai mais longe. Se você olhou, já desejou, já cobiçou e já está articulando uma forma de tê-la, já está tudo errado. Mas eu não fiz nada, mas Jesus conhece o teu pensamento. 33 a 37. Ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu vos digo, de maneira nenhuma jureis. Não jure pelo céu, que é trono de Deus. Não jure pela terra, porque é o escabelo dos seus pés. Não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Você não controla nem os seus cabelos, se você ficar jurando por essas coisas, como se você pudesse colocá-las e empenhá-las numa troca.
seja mais humilde, se enxergue um pouco mais. Então Jesus amplifica os nossos pensamentos. E quando eles são errados, Jesus se opõe aos pensamentos. Mateus capítulo 20. Então Jesus chamando os discípulos, para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Você sabe que nas relações, as relações de empresa, relações de governo, sempre tem alguém que está mandando e quem tem juízo está obedecendo. E a gente aprende isso. Eu posso, porque eu sou autoridade, eu mando e você fica quietinho e obedece. Mas olha o que ele fala: entre vós não será assim. Entre irmãos não existe esse negócio. Esse negócio de opressão, isso é coisa do mundo. O Evangelho nunca defendeu a opressão. O Evangelho não tem nada a ver com esse negócio de opressão, de oprimido, de opressor. Isso não faz parte do Evangelho. Jesus falou: entre vós não será assim. Aquele que quiser ser grande, seja o que sirva. Os padrões de Jesus são diferentes dos nossos. Agora, no mundo é assim. Quem pode, manda. E quem tem juízo, obedece. No mundo é assim, mas você não é do mundo. Amém? Então eu quero pedir, por fim, que você tome cuidado com 4 pontos. Hoje eu vou falar de 4 pontos. Eu podia falar de várias, mas eu selecionei 4 que eu acho que são muito importantes para essa igreja aqui. Alguém me perguntou essa semana lá no Facebook: existe a boa mentira? Então, cuidado com a boa mentira. Não existe mentira boa. João 8:44 fala que o diabo é pai da mentira. Como é que você pode esperar que o diabo veja uma coisa boa, meu querido? Não existe. Mas aquela mentira para a pessoa não saber. Porque ela estava doente, eu não queria que ela soubesse. É porque... Não minta em hipótese alguma. Não minta. Não minta. Deixa eu contar uma coisa. Se a pessoa estiver doente e você não quiser dizer, quando ela descobrir, se você perguntar, ela vai dizer que eu preferia que tivesse dito antes. Não minta. Não existe a boa mentira. Esse é o pensamento do mundo. Tem mentira que é para... Não existe. Não existe. A Bíblia não abre esse precedente. Pense com a mente de Cristo. Cuidado com a verdade relativa. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Só existe uma verdade. Um débil mental, profeta de Satanás, Nietzsche, apareceu dizendo que tudo era relativo. Não existe essa relatividade. O diabo tem os profetas dele também, soltos pelo mundo. Ele é um profeta do cão. Todo mundo lê, todo mundo ouve, mas ele é do cão. E esse mundo em que você vive hoje é essa bagunça, porque todo mundo tem a sua verdade. Mas Jesus vem e fala: eu sou a verdade. Então, quando vem esses assuntos polêmicos na escola, o que é que Jesus diz? Aí eles vão falar assim: você é preconceituoso, você é intolerante. Não, eu não sou nada. Jesus disse. Jesus manda, Jesus é Senhor, Jesus é soberano, e eu penso como Jesus pensa. Eu não sou nada. Não vem colocar rótulos em mim. Eu não sou coisa nenhuma. Eu quero pensar o que Jesus pensa. Por quê? Porque eu estou pensando as coisas do alto. Um dia eu vou estar com Ele. E Ele vai me julgar pelo que eu pensei, pelo que eu disse, pelo que eu fiz. Essas pessoas aqui, nenhuma delas vai me julgar. Nenhum de vocês vai me julgar um dia. Jesus vai. Então eu prefiro os pensamentos de Cristo. Forme a sua mente direito. Defenda a sua mente. Defenda a sua mente. Cuidado com as liberdades individuais. As liberdades individuais que você ouve hoje são consequência direta da relativização da verdade. Então, alguns comportamentos que eram inaceitáveis e alguns que não são nem pronunciáveis estão se tornando comuns. Por exemplo, apareceu na internet, na faculdades, nas universidades federais, as moças estão arrancando a roupa e fazendo completamente nuas manifestos feministas, peladas, do pé à cabeça. Que no meu tempo era crime. Não sei se é atentado ao crime, mas é crime! Ela sai todo mundo pelado e acha bonito e bate pau. A última marcha que teve aqui na Paulista, saíram algumas fotos tão bizarras e indescritíveis aqui.
Eu perguntei para o professor Makoto lá no japonês, né? Aquela tradição japonesa, né? E ele deve ter uns 120 anos. Aí eu perguntei para ele, eu falei, Makoto, eu estava lá a imagem, né? Eu falei, Makoto, se um pai japonês visse seu filho deitado no meio da avenida, fazendo isso, como ele reagiria? Pensando na tradição japonesa. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou, o pai se mataria. De vergonha de ver o filho desonrando a família. Ah, ele é quadrado. Ele não é quadrado. Eu estou aqui representando meu pai. Eu estou aqui representando meu avô. Tem uma linhagem que veio da Armênia. Você está representando o sangue que te gerou. Você não é um largado aí, faço o que eu quero mesmo. Não é bem assim, não. As pessoas ensinam por aí. Vocês sabiam que uma menina ganhou essa semana saiu o vídeo, né? Da menina que ganhou uma boneca transexual? Compraram a boneca, deram para a menina. A menina vem e pergunta, mamãe, é menina ou é menina? Está vestida de menina, tem chupeta cor-de-rosa lá assim, roupinha cor-de-rosa, arrancou a roupa, era um menino. Ah, é normal, não é normal não, não é normal. Nunca foi normal. Isso vira lei. Aquele outro doido estava sugerindo essa semana que se criasse um código de lei, um código, e que houvesse uma campanha cultural para que os negros saíssem das igrejas evangélicas e voltassem para as religiões de matriz africana. Etc. Ele é tão estúpido que ele nem... Ele é tão estúpido que ele nem consegue entender que o assunto é de fé, não é de uma convenção religiosa. Eu escolho esta. Quem conheceu Jesus de verdade não abre mão dele nunca mais por nada. Não tem nada a ver com essa cultura, aquela cultura. Eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus. Ele não entende nada. Aí o pessoal me fala, nossa, um grande formador de opinião. É outro servo Satanás, que um dia vai se deparar com o Senhor Jesus e eu quero ver o que ele vai falar. Ele vai falar, ele vai tremer. E depois a economista coloca lá como uma grande... Falavam em cura gay. Você sabe que os psicólogos cristãos falam sobre o homossexualismo? Sabe qual é o seu principal órgão sexual? Sabe qual é o principal órgão sexual que você tem? É esse aqui, ó. O seu órgão sexual é esse. Você formatar a sua mente para pensar como Deus pensa para a sua vida, você vai andar em santidade. Se você formatar errado, queda. Ninguém nasceu XX, nasceu XY, não tem outra coisa. Aí vem aquela doida do Enem lá, falando que nem a biologia pode ter uma coisa, coitada. Ela não conhecia na época aquele código. Mas você conhece. Estava falando do menino para mim, na época em que ela disse aquilo, mas não existia conhecimentos biológicos suficientes para ela poder afirmar. Pode ser que na época dela não houvesse, mas hoje tem. Você não precisa acreditar no que ela disse. Aliás, não devia. Porque você é mais indesculpável do que ela, porque você conhece a ciência que ela não conhecia. Cuidado com as liberdades. Cuidado com as liberdades, meu querido. E cuidado, por fim, com esse corporativismo que a gente encontra na sociedade, essa coisa perigosa aí. A gente sempre guarda a informação quando, eventualmente, essa informação poderá colocar outra pessoa numa situação desagradável. E a gente fala, eu preciso manter minha amizade, eu tenho medo da represália, etc, etc. Eu não vou contar para ninguém. Eu não vou falar para ninguém. Sabe o que a Bíblia diz disso? A Bíblia diz que quando eu me calo sobre o erro do outro, eu sou cúmplice do erro do outro. A Glaucia tinha uma postura, uma vez ela me contou, eu acho fantástica, e adotei para mim depois que você me ensinou, viu, Glaucia? Alguém chegava para nós e falava assim, eu fiz uma besteira. Contava para nós. Nós falava assim, te dou 15 dias para contar para o pastor. Se você não contar, eu vou lá e conto. Agora eu estou falando de ir na igreja, meu querido. Vamos supor que eu saiba que o governo está com um problema aqui.
Eu não vou ficar contando para o Edgar, vou contar para o Adriano, não vou contar para Deus, nem para o Lipe, mas eu vou chegar no pastor e falar, Pedro está precisando de ajuda. Isso não passa nem perto de fofoca, passa muito longe de fofoca. Eu vou levar a pessoa que dirige esse rebanho. Se esta igreja, se a gente desenvolver esse tipo de corporativismo, que é extremamente perigoso, nós vamos encher esse lugar de brechas. E é pelas brechas que vai entrar o mal na igreja. Então, em nome de Jesus, não pense como o mundo. Ele vai ficar chateado comigo. Um dia eu cheguei para o pai de um jovem e falei, seu filho está com assim, 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 assim. O filho foi me confrontar. Você foi falar com meu pai? Eu falei, seu pai é meu amigo. Seu pai é meu amigo. E se um dia ele soubesse que você está afogado em pecado, e eu sabia, e eu não disse nada, seu pai vai se sentir traído por mim. Mas ele é meu amigo, mais do que você é. Quando você for pai, e você tiver filho adolescente, você vai lembrar disso e falar assim, estava certo. Eu contaria de novo. Eu quero preservar vocês. Eu não quero esculachar sua vida. Mas se você tem problema, tem que tratar. Eu estou trazendo pequenos exemplos de como a gente pensa torto, que o mundo nos ensinou a pensar torto. Na escola ninguém conta quem atirou a carteira pela janela. Ninguém conta quem colocou a taxinha na cadeira do professor. Embora todo mundo saiba. Eu vou contar porque vão me apedrejar na sala. Então, era melhor que você tivesse saído da sala e não tivesse visto. Porque agora você é cúmplice. Eu estou falando coisa difícil, para você entender como é a nossa mente. É difícil esse mundo que a gente vive. Mas eu paro por aqui hoje. Eu quero falar sobre a alma no próximo sábado, em dezembro. Primeiro sábado, eu vou falar sobre a alma. Mas eu quero te desafiar nessa noite a pensar com os pensamentos de Cristo. E vou pedir que você fique em pé, para você não dormir a oração. Eu vou pedir que você fale com Deus em 1 minuto. Eu, por exemplo, mostrei aqui um pouco de memória musical e eu confesso a vocês que depois que comecei a dar aula, parei de investir em música. E confesso que fiz mal. Eu priorizei demais o ensino. Hoje eu também sei que Deus usou isso para a minha vida, para essa igreja. Mas eu fiquei parado numa área em que Deus me fez brilhante numa época. Você também, em alguma área, deixou de crescer. Você tem memória tão boa, você tem raciocínio tão ligeiro, você tem capacidade de raciocínio tão intensa. O que você está fazendo com a tua mente? Essa é a primeira oração que você vai fazer. Eu não vou orar para você, você vai orar. E você vai pedir a Deus que mude a sua disposição mental. Você vai querer aprender. Você vai querer estudar. Você vai querer se especializar. Isso vai mudar alguns hábitos seus. Vai mudar a rotina do seu dia. Como você emprega o seu tempo. Mas você vai colher os frutos disso. Vamos lá. Senhor, nós confessamos aqui ao Senhor que muitas vezes não demos importância para a mente. Não cuidamos dela. Não guardamos a mente. E assim também não temos desenvolvido as habilidades que o Senhor colocou dentro dela. Queremos pedir perdão porque deixamos a mente vazia. E porque ela está vazia e mal orientada, tem recebido muita informação errada e tem acreditado na informação errada. Mas hoje nós queremos fazer uma limpeza nessa mente. E agora, Pai, eu intercedo por essa igreja, cada jovem que está aqui. Eu intercedo por cada um deles. E eu quero te pedir, em nome de Jesus de Nazaré, que retire das mentes os pensamentos que não lhe pertencem e substitua-os pelos teus pensamentos. Senhor, aquelas questões polêmicas dessa modernidade, em que nós andamos em dúvida, tua palavra esclareça. Tua palavra esclareça. E que nesta igreja ninguém seja enganado. Ninguém seja enganado por um mundo que prega contra Cristo.
para o mundo que prega contra Deus, para o mundo que se rebela contra o Senhor. Livre-nos desse mal, Senhor. Livre-nos desse mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Não vou pedir desculpa pelo tempo, porque eu falei importante e não dá para falar em menos tempo do que isso. Podemos louvar o Senhor com mais um cântico só? Alguém tiver uma boa ideia? Alguém tem uma boa ideia? Você não tem uma boa ideia? Quem viu? O Levi quer pular. Não, essa não.